todos. Tendo maioria dos membros presentes, podemos dar início à 11ª reunião da CPI da Copasa. Passo para a Cacilda para ler a ata da reunião anterior, por favor. Comissão Parlamentar de Inquérito, requerimento 119/2018. Ata da 10ª reunião. Aos 2 dias do mês de outubro de 2018, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído com a finalidade de investigar possíveis problemas na prestação de serviços de coleta, tratamento e cobrança de taxa de esgoto da empresa Copasa Minas Gerais, no município de Itajubá. Vereadores Rodrigo Sampaio Melo, Carlos Eduardo Corrêa Molina, José Vladimir de Santos, Jorge Andrade. Esteve presente também na reunião o assessor jurídico Dr. Gustavo Max Oliveira. Havendo o número regimental, o presidente deu início aos trabalhos, solicitando a leitura da 9ª reunião, da ata da nona reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente passou a palavra aos vereadores Jorge Andrade e José Vladimir, que expuseram a situação enfrentada pela comunidade do bairro Cachoeirinha e Cachoeira Grande. O vereador José Maria, suplente da CPI, encaminhou um vídeo demonstrando o contínuo descarte irregular de esgoto no bairro Reborjão, conforme verificado anteriormente em visitas ao local. Após, o relator da CPI, o vereador Carlos Molina, apresentou o esboço do relatório final, que está dividido em 9 tópicos e a conclusão em 7 tópicos. Esse relatório será encaminhado aos membros dessa comissão para leitura e apresentação de sugestões. Dessa forma, ficou deliberado que os vereadores analisem o material, a qual será votado na próxima reunião, prevista para o dia 16 de outubro. O assessor jurídico, Dr. Gustavo Max de Oliveira, esclareceu pontos encontrados por essa CPI, principalmente em relação ao contrato. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto-se arquivada nessa Casa Legislativa. E eu, Cacilda Alves Costa, lavei a presente ata, que após aprovada, vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de outubro de 2018. Obrigado, Cacilda. A ata está em discussão. Só ressaltando que, conforme foi lido na ata, a próxima reunião, a 11ª, seria de 16, mas a pedido do relator, nós remarcamos para hoje, dia 23. A ata está em votação. Quem concorda com a ata permaneça como está. Ata aprovada por unanimidade. Bom, dando início hoje à reunião, basicamente será a apresentação do relatório final. Só para questão da satisfação, o requerimento 266 do colega vereador Jorge Andrade encaminhou para nós solicitando que fosse convidado para ser ouvido nessa CPI o ex-prefeito Jorge, o ex-prefeito Chico e o prefeito Rodrigo. O período para convidar pessoas para ser ouvidas já passou dessa CPI. Nós tivemos a fase de requerimento de documentos, a fase de convidar pessoas para serem ouvidas e a fase de visitas e, por fim, a fase de confecção do relatório. Então, em razão disso, e por não apresentar nenhum fato novo, acredito que esse requerimento está fora do tempo. Por isso que eu não tinha dado retorno antes, mas ontem, quando o senhor perguntou na sessão ordinária, então eu leio hoje aqui o recebimento do seu requerimento, porém, ele está fora, está extratemporal, que é o termo que usa, extratemporal. Então, com o relatório já finalizado, e não acreditamos que possa haver nenhum fato novo em relação à solicitação feita, uma vez que nós tratamos de fatos e documentos. Documento nós já temos, os fatos foram observados nas visitas, e os envolvidos, que são os responsáveis pela empresa, também já foram devidamente ouvidos aqui. Okay? Senhor relator, fica à vontade. O senhor permite? Pois não? Foi entregue para nós ler e apresentar um documento, certo? Certo. Eu apresentei isso, que é uma pena que não vai contribuir com a CPI. Vai ficar muito falha a nossa CPI, infelizmente. E dentro do comentário que ele passou, eu tenho aqui a proposta para ser incluído no relatório, e eu falei desde o começo, tem a responsabilidade do prefeito também, que não foi anotado. Porque não é só a Copasa, o prefeito também, por falta de, não fiscalizou, por isso que deu todo esse problema. Ficou aí 12 anos, como o Vladimir falou, vereador. Então, o relatório encaminhado a mim, aí quase tudo que eu poderia ponderar, contudo, algumas observações minhas. Deve ser dado uma maior ênfase no ajuste
contratual. Isso a gente questionou bastante aqui. Existem defasagens legais e técnicas que poderiam ser diminuídas com um termo aditivo. 2. Há uma falha enorme na fiscalização do serviço do poder, por parte do Poder Executivo Municipal, pois muitas das deficiências e problemas apresentados já estariam resolvidos com uma gestão eficiente da Prefeitura de Itajubá. 3. Saneamento básico é uma condição mínima para um país desenvolvido. Por exemplo, na Alemanha todos têm sistema de água tratada e 99 têm tratamento de esgoto. 4. Não vejo consistência na adotação dos critérios. Inclusive o vereador Morina pegou até no planejamento, né, básico. Não vejo consistência na adotação dos critérios e grau de prioridade apresentada na tabela 41 do Plano Municipal de Saneamento Básico. Existem valores e suposições apresentadas que não condizem com a realidade. 5. Apresentação de análise físico, químico e biológico do curso d'água do município deveria constar desse relatório. São indicadores de qualidade da água e do solo em função do lançamento de efluentes. Então, é esse documento que estou apresentando, senhor presidente. Ele está do meu lado, mas eu te entrego em mãos. Não, tranquilo, pode deixar aqui mesmo. Pego. Esse documento o senhor não apresentou até então ao relator? É uma considerações que eu gostaria que se incluísse. Perfeitamente, sempre com certeza. Relator, à sua disposição. Desculpa, viu? Imagina. Boa tarde a todos. Presidente da comissão, Tenente Melo, nobres colegas vereadores, pessoal de apoio, Cacilda, Dr. Gustavo. Queria saudar também o nosso amigo Wagner Machado, representante da comunidade itajubense aqui nos acompanhando. Bom, estamos nesse momento que é um momento importante da nossa comissão, apresentação do relatório. Eu queria, antes de iniciar a apresentação propriamente, dizer que cada etapa do nosso trabalho foi importante, a participação de cada um foi importante, né? Cada um com a sua colaboração. Esse é o momento, quando a gente apresenta o relatório, da gente reconhecer, né, que cada um teve a sua importância e isso aqui é o fruto, né, desse trabalho conjunto. Eu queria, então, pedir para o pessoal projetar. Então, nós estamos na CPI da Copasa, cuja finalidade é trabalhar a questão das irregularidades na prestação de serviços de esgotamento sanitário no município de Itajubá, o que tem a ver, então, com a prestação de serviço realizada pela Copasa. Eu vou passar por esses tópicos, são os 9 tópicos do nosso relatório, né? Composição da comissão, depois os aspectos introdutório e legal referentes à CPI, o escopo e direcionamento dos trabalhos. Eu queria que os senhores notassem que ali eu tenho uma paginação ao lado, paginação dos slides, ok? O que mostra para os senhores onde eu pretendo dar maior ênfase. A maior ênfase vai estar no item 5, que é onde a gente vai esmiuçar os detalhes do contrato. Notem que vai estar do slide 5 até o slide 20. Então, a maior parte do nosso tempo aqui vai estar dedicado a esse item. Os itens anteriores, nós vamos passar rapidamente, né? O relatório tem algumas páginas em cada item, mas nós vamos passar mais rapidamente. O item 6, as visitas, também é algo rápido, né? O relatório traz detalhamento de cada visita, mas aqui na apresentação eu pretendo não dar tanta atenção a esses detalhes das visitas. O Plano Municipal de Saneamento Básico, esse vai ser o segundo tópico, digamos assim, onde nós vamos empreender o maior tempo aqui. São slides de 22 a 27, onde a gente vai apresentar algumas tabelas do Plano Municipal de Saneamento, que hoje tramita na casa. E o terceiro ponto, que vai ter maior atenção nossa, é a conclusão, obviamente. Ok? Então, esses são os 9 tópicos, já explicando que alguns tópicos nós vamos passar mais rápido, uma vez que
ficaria muito cansativo, de fato, a leitura, enfim. Então, nós vamos dar atenção maior aonde cabe, né, essa maior atenção. Tudo bem? Então, primeira sessão do nosso relatório é a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, tudo começou com um requerimento número 119, de 2018, assinado pelo vereador Marcelo Kraus, vereador Santi, vereador Kleber, vereador Fabrício, Joel, Zé Pequeno, Vladimir, o Zé Maria, vereadora Mônica, Zambrana, Tenente Melo, Sebastião, Silvestre e Wilson do Povo. Eu fiz questão de ler o nome de todos que fizeram parte que assinaram o requerimento, porque se nós somarmos todos esses aí e os que compõem a comissão, que estão ali as fotinhas, né, nós vemos que praticamente todos os vereadores da casa têm a sua parcela de colaboração com esse trabalho, têm a sua parcela de preocupação com esse assunto. Então, isso é importante de ressalvar. Por isso, eu fiz questão de ler todos os autores do requerimento. A partir desse requerimento, foi feita, então, a indicação dos partidos para a composição dessa comissão. Se os senhores lembrar bem, cada partido foi indicando. O MDB indicou o vereador Vladimir. O PSDB indicou a minha pessoa, o vereador Molina. Partidos PR, PSD e PV, juntos, indicaram o vereador Jorge Andrade. Partidos Rede, Solidariedade, PSL, PHS, indicaram o Tenente Melo e o vereador Wilson do Povo. PTB e PV indicaram os dois suplentes, Zé Maria Bom e vereadora Mônica. Então, assim, nós compusemos a comissão. No relatório, nós temos uma arrazoada aí de algumas páginas contando essa história. Na primeira reunião, nós fizemos, então, por indicação e voto por aclamação do presidente, vereador Tenente Melo, eu, na posição de relator, os 3 membros, vereador Vladimir, vereador Jorge Andrade, vereador Wilson do Povo. E os suplentes, Zé Maria e Mônica. Muito bem. A segunda sessão do relatório vai tratar dos aspectos introdutório e legal referentes à CPI. Então, nós vamos ter nessa sessão, então vou falar rapidamente, né? Nessa sessão, uma fundamentação jurídica e constitucional das CPIs, mostrando lá, então, o artigo 58 da Constituição Federal, parágrafo 3º, onde ele fala da prerrogativa de criação das comissões parlamentares de inquérito, fala das atribuições, dos poderes de investigação que a CPI tem, e por aí vai, né? Fala de como elas podem ser criadas, mediante requerimento, né, de pelo menos 1/3 dos vereadores. Tudo isso que nós temos na Constituição Federal, no artigo 58, reflete na legislação municipal. E, dessa forma, é constituído, então, os aspectos legais para a criação de uma CPI. No nosso caso, a CPI da Copasa, para investigar possíveis irregularidades na prestação de serviço público de tratamento de esgoto realizado pela concessionária. Esse, então, é um breve resumo da sessão número 2. Da mesma forma, resumidamente, a sessão número 3, titulada Escopo e Direcionamento dos Trabalhos, nada mais é do que uma sessão que vai falar da metodologia adotada por nós nos trabalhos da comissão, né? Ela fala rapidamente do objetivo da CPI, fala um pouco dos primeiros passos adotados e depois o passo a passo que a CPI foi, então, seguindo, né? A leitura e análise minuciosa do contrato, a solicitação de informações e documentos, convite a algumas instituições, Copasa, Prefeitura Municipal, o grupo da Unifei, que nos auxiliou, Neiru, não é isso? Enfim, planejamento de várias visitas que foram realizadas. Nós também, em algum momento, esbarramos e conversamos um pouco sobre os relatórios das CPIs de outros municípios, e também o estudo da proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico, que em algum momento foi discutido e acabou fazendo parte do relatório. Então, essa sessão 3, de forma resumida, é para apresentar essa metodologia de trabalho que a CPI veio adotar. Sessão número 4 trata do breve histórico da prestação de serviços realizados pela Copasa no município. Nessa sessão do relatório, a gente vai, então, contar a história, né, dos contratos de concessão que seguem o artigo 175 da Constituição Federal e a Lei 89/87, de 95. O primeiro contrato
do município de Itajubá com a prestadora de serviço foi em outubro de 71, quando ainda se tratava da Comag, né, a Companhia Mineira de Água e Esgoto. Correto? Um pouco depois, em novembro de 81, foi feito então um termo de re-ratificação, onde a Comag foi substituída, melhor, foi alterada a nomenclatura para Copasa. E assim, até culminar no último contrato, que é esse que está vigente, contrato de concessão assinado em junho de 2004, autorizado pela lei também de 2004, 2511, no prazo de 30 anos. Então, essa seção do nosso relatório, de forma muito resumida, aqui eu estou apresentando para vocês, são algumas páginas do relatório, mas que conta essa história de como nós chegamos até aqui em relação aos contratos. Vale lembrar aqui que o contrato vigente, e daqui a pouco nós vamos estar discutindo isso melhor, né? O contrato vigente de 30 anos, assinado em 2004, incluía o abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do município e nas localidades de Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom. Então, é o primeiro momento que esse contrato deixa claro que o atendimento abrange também essas 3 localidades, Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom. Muito bem, passando agora para o item 5 aqui, como eu disse inicialmente, nós vamos nos ater um pouquinho mais a detalhes. Eu coloquei no slide a apresentação dos tópicos do contrato que tem a ver com o esgotamento sanitário, que é o foco da nossa CPI. Ok? Então, eu vou passar por 16 slides, né, do 5 ao 20, onde nós vamos paulatinamente trabalhando os itens do contrato que tem a ver com o esgotamento sanitário. Na cláusula primeira, slide 5, vocês estão vendo aí, nós temos o quê? Fala do direito de implantar, ampliar, administrar e explorar diretamente com exclusividade pelo prazo de 30 anos os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede, nas localidades de Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom. Então, a cláusula primeira já especifica o objeto contratual pactuado entre as partes, entre o município e a companhia de saneamento. O serviço previsto, então, de uma forma muito clara nessa cláusula primeira, inclui a sede urbana e também as sedes das zonas rurais nas localidades de Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom. E isso de cara, né, desde a discussão inicial nossa, numa das primeiras reuniões onde nós começamos a avaliar o contrato, nós vimos então que já havia um descumprimento contratual, evidenciado na primeira cláusula do contrato. No entendimento então dessa comissão, sendo uma cláusula expressa no contrato e não existindo qualquer previsão contrária nessa relação contratual, naturalmente cabe à empresa realizar a devida cobertura daquilo que foi previamente estabelecido no contrato. E também responder pela cobertura prevista e não realizada até o presente. Isso faz parte do nosso relatório, apontar essa questão. Além disso, após visitas aos bairros, né, Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom, visitas essas que nós vamos relatar melhor mais à frente, o serviço de coleta e tratamento do esgoto foi visto que é praticamente inexistente. Nós vamos ter confirmações disso, documentais, logo adiante. Inclusive, podemos lembrar aqui, né, que no bairro do Ano Bom, culminou-se, né, a visita culminou no registro de um boletim de ocorrência, junto à Polícia Ambiental, mostrando ali o potencial dano ambiental que é causado naquele bairro. Diante dessa situação, a comissão, inclusive, decidiu antecipar uma denúncia ao Ministério Público. Então, ainda para terminar esse cláusula primeira, a gente, no relatório, aponta a necessidade de uma ação rápida por parte do poder público e da concessionária, aqui atendendo, inclusive, um pouco do que o vereador Jorge pede nesse documento, se eu entendi bem, para que a gente ressalte, e o documento, o relatório ressalta em todo momento, a responsabilidade do poder público municipal, do poder executivo, e não apenas da Copasa. Aqui é um exemplo disso, já de cara, né? Nós entendemos isso, que é necessário uma ação rápida do Poder Executivo junto à concessionária e os dois em conjunto para sanar
essa primeiro problema que nós vemos na primeira cláusula do contrato. Muito bem. Na sequência, cláusula segunda, slide 6. No item, eu vou dar atenção aos itens 4, 6 e 7, principalmente. O item 4, atender o crescimento vegetativo dos sistemas de abastecimento e esgotamento, promovendo as ampliações que se fizerem necessárias. Crescimento vegetativo do município e o atendimento necessário através de ampliações. Item 6, ampliar a coleta de esgotamento sanitário, buscando atendimento a 95% da população na sede do município, até dezembro de 2006. O contrato claramente traz essa data como previsão para o atendimento de 95%. Até dezembro de 2008, obras de implantação de redes interceptoras de esgoto necessárias nas margens do rio e seus afluentes na sede do município. Então, mais uma data bem clara no contrato, a data do ano de 2008, para que se houvesse a conclusão dessas obras. Muito bem, esses itens, o 4, o 6 e o 7 principalmente, se mostram fundamentais para uma execução contratual eficiente, e nós vimos que não foram atendidos. São itens que estabelecem responsabilidade para o atendimento em relação ao crescimento vegetativo do sistema de esgotamento sanitário, promovendo ampliações necessárias para evitar os déficits ou racionamentos na prestação de serviços. Ampliar a coleta de esgoto sanitário, buscando o atendimento de 95% da população, até dezembro de 2006. E conclusão, até dezembro de 2008, das obras de implantação das redes interceptoras de esgotos necessárias nas margens do rio e seus afluentes na sede do município. Então, assim, considerando essa concessão com prazo de 30 anos, é natural, espera-se de forma natural, que a concessionária seja responsável pelo acompanhamento de todas as iniciativas necessárias para cumprimento desse item do contrato. E ficou claro para nós, nas visitas e tudo mais, e aqui nessa parte do relatório a gente já adianta isso, né, que as obras e extensões realizadas não foram suficientes para o atendimento desse percentual de 95% estabelecido no contrato. Inclusive, na visita do Núcleo Estratégico de Resiliência Urbana da Unifei, eles apresentaram também a documentação deles, apontando algo em torno de 91%. Os senhores lembram bem, né? O documento da Arsai também apontava algo próximo de 91%. Por fim, fechando esse ponto aí, do slide 6, nós temos na Casa tramitando, hoje, o Plano Municipal de Saneamento Básico, projeto de lei número 4330, e ele também, o Plano Municipal de Saneamento que está tramitando na Casa, também é taxativo, expondo o percentual de atendimento abaixo desses 95%. Prova disso, quando nós chegarmos lá, os colegas vão ver isso, bem claro, que as tabelas, as informações contidas nas tabelas do Plano Municipal apontam estratégias para alcançar o primeiro passo de curto prazo, um segundo passo de médio prazo, um terceiro passo de longo prazo. E todos mostrando isso, claramente, que o status atual é inferior aos 95%. Muito bem. Indo adiante, isso aí fazia parte do mesmo arrazoado. No slide 8, nós temos esse parágrafo primeiro. Ao aceitar a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, a concessionária se responsabiliza pela execução imediata de estudos, projetos e obras, direta e indiretamente, objetivando equacionar e solucionar os problemas. Mais um item do contrato que deixa claro que não havia novidade para a concessionária quando assinou esse contrato. Havia, então, um conhecimento prévio, né, antes mesmo de assinar ou prorrogar esse contrato por 30 anos, a Copasa tinha plena consciência de toda a responsabilidade em relação àquilo que já existia no município e aquilo que precisava, onde precisava chegar, o planejamento para o futuro. E aqui no nosso relatório, ainda falando nesse item, nós colocamos, apesar da realização de algumas obras, é necessário que se reconheça que ao longo desses anos a Copasa tem feito, sim, obras,
Mas, apesar da realização dessas obras por parte da concessionária, o planejamento não foi suficiente para suportar a demanda exigida pelos usuários, embora o contrato claramente estivesse expondo esses alvos futuros, para 2006, para 2008, enfim. Então, mais uma vez aqui, necessidade de uma ação conjunta entre o Poder Executivo e concessionária, com o objetivo de sanar os problemas existentes e apontados no relatório, apontados como resultado do trabalho dessa CPI. Slide 9, vem apresentar mais um trecho. A concessionária dará continuidade à operação dos sistemas de abastecimento e esgotamento da sede urbana, das localidades de Ano Bom, bem como iniciará a operação de sistemas de abastecimento nas localidades de Cachoeira e Cachoeirinha, sendo que o início de operação dos sistemas de esgotamento sanitário das sedes e localidades de Cachoeira e Cachoeirinha deverá se dar após a conclusão das obras de implantação desses sistemas. E aí eu queria ler esse trechinho, um trechinho do relatório, que fala assim, ó, assim como contido no parágrafo 1º da cláusula 2ª, que nós já passamos, apesar das falhas existentes no contrato, que não prevêem direitos e obrigações de forma clara e inequívoca entre as partes, a responsabilidade da continuidade ao sistema sempre foi expressa. Aqui o relatório começa a deixar claro, é bom que fique claro para os colegas o seguinte, que o contrato é um contrato incipiente. Nós vamos apontar daqui para frente, em vários momentos, a necessidade de que se refaça esse contrato para um formato do contrato-programa. Mas, apesar das falhas existentes no contrato, ele tinha muita clareza ainda em relação a vários pontos que a concessionária tem por obrigação. E mesmo esses pontos claros, como nós vimos agora há pouco, metas para 2006, metas para 2008, por aí vai, não foram atendidos. Então, apesar da necessidade, sim, de que se refaça o contrato para um modelo programa, nós vemos que esse contrato, embora incipiente, trazia os elementos necessários para que a concessionária estivesse atendendo hoje o município bem melhor do que nós vemos na prática. Muito bem. Vamos ao slide 10, parágrafo 3º. Nós vamos ver nesse parágrafo 3º um compromisso firmado da concessionária. A concessionária se compromete a celebrar os necessários contratos de financiamento com os agentes financeiros e de saneamento para ampliação e melhoria dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, aqui nós vemos um claro compromisso da concessionária ao assinar o contrato. E apesar das obras já realizadas, como nós já dissemos, os serviços de esgotamento sanitário ainda são ineficientes, principalmente nos bairros da zona rural, como foi apontado várias vezes aqui por vários dos colegas. Vou ler um trechinho aqui da finalização desse item. Não está entre os itens de investigação dessa comissão o levantamento das obras realizadas pela concessionária, porém, admite-se que a mesma cumpriu parcialmente com o estabelecido. O questionamento mais importante que a gente faz é que, mesmo realizando obras, ainda não foi suficiente para o cumprimento do contrato até a presente data. Não existindo um posicionamento claro, tanto por parte do poder público, mais uma vez, vereador Jorge, tanto por parte do poder público, como da Copasa, os dois lados desse contrato, né, que assinam esse contrato, sobre melhoras palpáveis para um futuro próximo, com total atingimento daquilo que está previsto no vigente contrato. Então, notem os senhores que nós estamos cobrando item a item para que haja um trabalho conjunto do Poder Executivo com a concessionária para o cumprimento daquilo que já está previsto. Slide número 11, cláusula 3ª. Muito bem, essa cláusula é uma cláusula que, embora seja relacionada com o esgotamento sanitário, não interessa diretamente à nossa investigação, porque ela fala, na verdade, da questão patrimonial da concessionária. A gente fez um arrazoado bem simplificado no relatório, eu não vou tomar nosso tempo com essa conversa. A cláusula 5ª, que está no slide 12 e 13 seguintes, vai falar sobre a questão tarifária, né? A questão tarifária que atualmente é responsabilidade da ARSAI, correto? A ARSAI foi criada pela Lei Estadual número 18.309, de 2009,
De lá para cá, a ARSAI, então, responde pela questão tarifária. Então, tudo que fala aí no slide 12 e 13 se refere às questões tarifárias. Queria só pensar algo que pode nos interessar aqui, que seria o seguinte. Atualmente vigora a Resolução 96 da ARSAI, de 2017, que autoriza a cobrança pela Copasa das tarifas constantes no anexo 1 dessa resolução. Apenas a título de informação, é nessa resolução que nós encontramos as informações, né? Quando o estabelecimento, a residência, recebe coleta, mas sem tratamento de esgoto, o percentual cobrado é de 43,75%. Quando há coleta e tratamento, esse percentual é de 92,5%. É nessa resolução que nós encontramos essa informação. Então, a questão tarifária. Vou ver o que mais que é importante falar da questão tarifária. Bom, nessa parte do relatório, dentre outras coisas que nós citamos, eu queria pensar essa parte aqui, mesmo que toda a questão tarifária seja assunto de competência exclusiva da ARSAI, muitas vezes é cobrada a tarifa por parte da concessionária, mas o serviço acaba não sendo realizado. Então, nós frisamos com clareza essa questão e dando como exemplo o que a comissão pôde detectar na visita ao Reborjão, não é isso? Lá na visita ao Reborjão, ficou constatado uma série de residências onde não havia o tratamento, havia só a coleta. No entanto, a cobrança era feita na tabela cheia. Então, é importante citar isso. A questão tarifária é prerrogativa da ARSAI. No entanto, a concessionária não pode extrapolar aquilo que está previsto na resolução. Quando ela cobra algo que não está sendo fornecido, ela está cobrando indevidamente. E graças ao trabalho dessa comissão, nós conseguimos, e aqui no propósito, em algum momento nós vamos chegar lá, nós vamos propor, então, que isso seja estendido para outras áreas do município, onde provavelmente acontece algo semelhante ao bairro Reborjão. Slide 14, trata da cláusula 6ª. O município, para aprovação de novos loteamentos, tem como condição a prévia implantação de projetos completos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que, uma vez implantados, serão incorporados pelos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. É isso que diz esse trecho do contrato. Essa cláusula afeta diretamente o ordenamento territorial do município e deixa clara a responsabilidade do poder público na fiscalização e na aprovação de projetos de novos loteamentos. E aí, eu não coloquei ali, peço desculpa a vocês, mas em uma outra resolução da ARSAI, eu vou ler um trechinho só, para que vocês acompanhem o raciocínio, fala o seguinte: a provisão de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário é de responsabilidade do loteador. Ok. Nós estamos cientes disso. As instalações e equipamentos que integram os sistemas, no entanto, após o loteador entregar tudo bonitinho, pronto, serão incorporados ao patrimônio do prestador de serviço. Ou seja, incorporado ao patrimônio da Copasa. O prestador de serviço não aprovará projeto e não incorporará ao seu patrimônio sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário para empreendimentos projetados e implantados em desacordo com a legislação. É dito isso. Então, notem, senhores, onde que eu quero chegar aqui nesse arrazoado, nessa parte do relatório. É claro, pela resolução da ARSAI, que a provisão de infraestrutura é do loteador. É claro também que, após entregue, essas instalações e equipamentos passam a ser incorporados ao patrimônio da concessionária. E a concessionária não pode aprovar se não tiver tudo de acordo com a lei. E aí, o que nós colocamos no relatório? Esse parágrafo 7º, que foi lido especialmente, permite a seguinte conclusão: se os sistemas existentes em determinado loteamento forem incorporados ao patrimônio da prestadora de serviço, significa, então, que o referido loteamento está totalmente de acordo com a legislação. E, portanto, a responsabilidade da concessionária para o abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento, são inequívocos. Não havendo, portanto, justificativas
para eventuais desabastecimentos ou problemas no esgotamento sanitário, desde que cumprido a parte do incorporador, do loteador. Então, é uma parte que a gente deu bastante ênfase. Porque nós ouvimos aqui, inclusive, né, dos representantes da companhia, uma certa postura de sair da responsabilidade, de se isentar da responsabilidade. Então, isso é relatado aqui. Muito bem. Slide 15, a cláusula 7ª do contrato, vai falar da questão de desapropriação. Também não é foco direto da investigação da nossa CPI, né? Não identificamos no decorrer dos trabalhos reclamações relacionadas a essa questão de desapropriação. Eu coloquei, mas não é algo que merece nossa atenção no momento. Slide 16, cláusula 9ª. Quando convier ao município alterar os alinhamentos, perfis e nivelamentos de quaisquer logradouros públicos, aí vem o arrazoado sobre procedimento, né? Quando convier ao município essa questão de alinhamento, de alteração, né? Embora também não seja foco principal da nossa investigação, né? Foi identificado ao longo dos nossos trabalhos que muitos serviços dessa ordem, né, de alteração de alinhamento e tudo mais, foram realizados pela concessionária através de pedidos informais. Isso foi falado aqui quando eles estiveram presentes conosco. O entendimento ao redigir o relatório é que isso é uma flagrante constatação da necessidade de que as responsabilidades sejam previstas por meio de um contrato-programa. Mais uma vez, a gente pega o gancho aqui, então, no relatório, para citar a importância de se prever um contrato-programa, inclusive para esse tipo de ação. Ao invés de relações informais, que as relações sejam formalizadas através do contrato-programa. Fica, então, evidente a falha contratual e a falta de formalidades. É isso que a gente aponta no relatório em relação à cláusula 9ª. Cláusula 10ª, slide 17. Muito interessante, os senhores acompanhem comigo lá. Ó. Cláusula 10ª. Os serviços não serão prestados gratuitamente, no finalzinho, para se evitar sobrecarga nas contas dos demais usuários. Então, veja bem, nós temos uma clara proibição na cláusula 10ª, mas atualmente existem incentivos para segmentos públicos, filantrópicos. Então, é um claro descumprimento dessa cláusula do contrato. Ainda que nós reconheçamos, né, que esses benefícios podem ser importantes, eles deveriam estar previstos no contrato. Mais uma vez, um apontamento para que o contrato, programa, preveja essas questões. Cláusula 11ª, slide 18. Vai falar das tarifas e tem a ver com o assunto anterior, né? Vai falar das tarifas e vai falar também da questão da concessionária ser isenta de todos os tributos, contribuições, taxas, emolumentos e quaisquer outros encargos. Então tem a ver com o assunto anterior, no sentido de que, mesmo previsto no contrato de concessão essa isenção total, após a pesquisa realizada pela comissão, e pelo nosso jurídico, nós não localizamos nenhuma lei específica onde a concessionária seria de fato beneficiada por essas isenções. Não encontramos nenhuma lei específica. Mesmo que exista, a isenção deveria ter sido concedida através de uma lei específica, com observância da lei da responsabilidade fiscal. Então, mais um apontamento interessante do nosso relatório. Por conta da questão de renúncia de receita e tudo mais. E mais do que isso, no relatório a gente aponta que, para efeitos de transparência, se a concessionária tem isenção, seria importante também que seja quantificado o atual valor da isenção concedida à concessionária. Para quê? Para que a gente pudesse fazer uma comparação com o montante de isenção que a concessionária tem, ano a ano, comparar com aquilo que é dado de benefício, que seria uma contrapartida. A concessionária tem isenção, isso teria que estar documentado através do contrato-programa, primeiro. E mais importante do que isso, se há isenção, esse montante tem que ser confrontado com o montante de benefícios que é dado
para, enfim, para entidades filantrópicas, enfim. Ok? Slide 19, já estou quase terminando essa questão do contrato. É o coração da nossa apresentação, é o coração do relatório, né? A discussão em cima do contrato, tá ok? O slide 19 vai então tratar da cláusula 15ª. Começa dizendo assim, ó, o município se obriga a multar todo e qualquer proprietário cujo imóvel não esteja ligado à rede pública de esgotamento sanitário. Notem bem, uma cláusula de contrato que evidencia claramente que o município é obrigado a multar os proprietários de imóveis que não estejam ligados à rede. E isso tem influência direta nas irregularidades ocorridas no município que a gente encontra por aí afora. É de conhecimento público, diversas residências não possuem ligação direta na rede de esgoto e acabam por despejar seus dejetos diretamente nos rios, córregos, nas valetas. Por aí vai. Tanto o poder concedente, aqui nós estamos falando do poder executivo, vereador Jorge, como a concessionária, alegam que não encontram, ou não encontraram até então, uma maneira eficiente de realizar esse controle. Aqui eu faço um parênteses, vou adiantar algo que está lá na frente do relatório. Nós recebemos, acho que foi o último comunicado da Copasa para nós, uma tabela que consta claramente as residência por residência, com o número de matrícula e endereço, quais que têm apenas água, quais que têm água e coleta apenas, sem o tratamento. E tem uma coluna dessa tabela que fala claramente o motivo. E aí, pasmem, senhores. Tem motivo de todo tipo lá. Tem até vou tentar lembrar de cabeça. Motivo. Não lembro a palavra exata, mas joga direto no rio por decisão do proprietário da casa. Está lá entre parênteses assim. Ou seja, a Copasa tem essas informações. A Copasa tem essas informações. E aqui eu faço um parêntese que eu julgo importante. O funcionário de linha de frente da Copasa é nosso amigo. É um bom servidor, é um bom funcionário, é alguém que se preocupa com a população, atende a população. Então eu vejo o seguinte, mora na cidade, tem a preocupação com a cidade. Então, eles têm essas informações. O que acontece é que dali para cima, para a gerência, tapa-se os olhos para esse tipo de informação. Então, veja bem, se a Copasa tem uma tabela listando residência por residência que não está ligada à rede, e tem um motivo de todo o município, por que não está cumprindo a cláusula 15ª? Que diz que ela tinha que multar. E é lógico, tem um procedimento para isso. Aí, sem tomar mais tempo aqui, mas olha só. Resolução da ARSAI também, dá todo o procedimento para isso. Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento disponíveis. O usuário dispõe de 90 dias a contar de comunicação. Quer dizer, tem um procedimento. É feita uma comunicação, 90 dias para o usuário, aí vai. Depois levaria a multa. Então a gente vê uma morosidade ou uma falta de desejo de resolver o problema. Volto a dizer, não desse funcionário que é da Copasa, que é residente aqui em Itajubá, que quer o bem da população, mas da alta gerência. Muito bem. Indo para o último slide desse tópico, né, slide 20. O slide 20 vai falar, além das obrigações estabelecidas na cláusula 2ª, aqui ele está fazendo menção àquela cláusula 2ª que fala de atingir 95% até 2006, de instalar a rede coletora, interceptora e tal, e a ET, né, até 2008. A ET está funcionando, mas o restante não foi cumprido. 95% ainda não. É disso que fala a cláusula 16ª, parágrafo 2º também. Trata de obrigações contratuais já existentes que devem ser cumpridas e ponto final. Terminando a seção 5 do relatório, fala do contrato de concessão,
Eu queria só fazer algumas observações. Enfim, o contrato vigente não foi elaborado com cláusulas que buscam primordialmente preservar o interesse público. Essa é a nossa conclusão. É um contrato capenga. Analisando o atual contrato, fica evidente que o mesmo carece de urgente atualização. As cláusulas contratuais não abrangem de forma clara todos os interesses envolvidos. Estou pensando algumas frases aqui do relatório, terminando essa sessão. A ausência de clareza nos dispositivos e mesmo a falta de outros acaba dificultando não apenas a execução contratual, mas também a própria fiscalização. Então isso fica claro quando a gente debruça e estuda o contrato de concessão vigente. Ok? Passando então para a sessão seguinte, como eu disse, agora nós vamos passar mais rápido. A sessão seguinte vai esmiuçar as visitas e reuniões que foram realizadas. Nós fizemos 11 reuniões de trabalho, aqui no plenário da Câmara, discutimos e direcionamos as investigações, não é isso? Analisamos documentos, sugerimos e planejamos, se salvo engano, 7 visitas, uma delas para conhecer a ET e outras nos bairros. Recebemos aqui algumas instituições, a própria Copasa, através de seus representantes, a Prefeitura Municipal de Itajubá e também o Núcleo Estratégico em Resiliência Urbana da Unifei, NEIRU. Então, essa sessão do relatório vai esmiuçar, vai falar sobre isso. Eu trouxe resumidamente só esses tópicos aí. Muito bem, passando adiante. Antes, porém, eu coloquei algumas fotinhas, né? Nas fotinhas eu dei ênfase aos participantes, né? Não dei ênfase exatamente. No relatório nós temos várias fotos mostrando, evidenciando os problemas mas aqui eu que fiz questão de colocar os participantes, né? Nós vemos ali então a primeira visita na Copasa. Obviamente os funcionários da Copasa estão junto conosco. Depois alguns membros da comissão em um dos bairros, na sequência mais 2 visitas, evidenciando que algumas das visitas foram também acompanhadas por membros da Copasa. Nós estamos vendo lá, pelo menos 2 funcionários da Copasa presentes. Então foi um trabalho interessante das visitas, que pôde levantar em loco, né, algumas questões, trazer elementos para a nossa discussão aqui em plenário. Muito bem, fechando então essa sessão 7, nós passamos para... Opa, tem alguma coisa errada aí. Não, fechamos a sessão 6 e agora nós vamos para a sessão 7. Pediria atenção dos senhores na sessão 7. Aqui também vou tentar, não vou tomar tanto tempo como na sessão 5, né, mas mostrar com clareza alguns pontos do Plano Municipal de Saneamento. Nós aproveitamos, então, o resumo executivo do Plano de Saneamento, que está tramitando na Casa agora, é o projeto de lei 4330, que foi fruto, né, do trabalho de um convênio entre os municípios integrantes do CIMASAS e a Universidade Federal de Itajubá, onde aquele núcleo, né, o NEIRU, participou ativamente para a construção, durante alguns anos, salvo engano, foram feitas 6 audiências públicas, onde foi construído esse plano de saneamento, inclusive com a participação da Copasa. Então, não foi algo alheio à nossa companhia de saneamento. Eu queria ler aqui, antes de entrar propriamente na tabela, né? O objetivo geral do plano de saneamento, qual que é? Atender à legislação pertinente, especialmente a Lei Federal 11.445, de 2007, dotando o município de um instrumento eficiente de planejamento, a ser ajustado periodicamente, visando a melhoria da qualidade de vida da população, diminuindo e eliminando os problemas de saúde ambiental de forma sistêmica e contínua. Resumo da história. Plano de saneamento é um instrumento importantíssimo para o município. Nós não temos ele até agora, mas ele está tramitando na Casa. Mais adiante nós vamos falar do nosso compromisso, né? Os senhores, membros da comissão, vão assinar esse relatório junto comigo, assumindo esse compromisso, de que a gente vai dar toda a celeridade necessária para que esse plano de saneamento seja aprovado e colocado em prática o mais rápido possível. Muito bem. Ele apresenta o diagnóstico da situação do município e aponta prognósticos, alternativas, né, projetos que podem ser implantados
para resolver os problemas. Da mesma forma que no contrato, aqui eu pensei apenas aquilo que tinha a ver com o esgotamento sanitário, que é o foco da nossa CPI. Então, ali na tela, nós temos a tabela número 12. Essa numeração é a numeração original do resumo executivo do plano de saneamento. É o número 12. O que nós vemos ali? Nós vemos que, a partir dos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, e indicadores, inclusive, fornecidos pela própria Copasa, o que o resumo executivo aponta? O que está sublinhado lá em vermelho, lá. O índice de coleta de esgotos do nosso município está classificado como inadequado. É uma tabela simples, só apontando onde está adequado e onde está inadequado. Então, de cara, o plano de saneamento mostra que nós estamos... O índice de coleta de esgoto inadequado. Muito bem. Opa, falhou. Isso. A próxima tabela, ela está dividida em 2 slides, 23 e 24, mas o que ela vai ressaltar? Ela vai ressaltar que apenas a sede do município apresenta um alto índice de tratamento. Alto, porém, inferior ao previsto. 92%. Então está claro isso aí. O trabalho, o plano de saneamento, afirma categoricamente que o sistema de esgotamento sanitário de Itajubá necessita de um aumento da rede coletora urbana para garantir a universalização do serviço na sede do município. Isso é claro no plano. E essa tabela 18 relaciona as metas do sistema de esgotamento sanitário do município. O que nós estamos vendo ali? Economias ligadas no sistema, 92%. E aí nós temos uma meta de curto, médio e longo prazo. Para médio prazo, nós estaríamos atingindo 95%. Então, isso é uma evidência clara do fato de que o contrato não foi, até então, cumprido. E, para se cumprir, nós não vamos conseguir num estalo de dedos. É necessário um trabalho paulatino, e aí, no médio prazo, é que se pretende atingir. Isso, se esse plano for aprovado e for colocado em prática, e nós fizermos nosso trabalho de fiscalização, Poder Executivo também, e aí, num médio prazo. O que significa médio prazo? Algo para 2025, 2026. Tá ok? Só para que os senhores tenham essa noção. Essa tabela, então, chama atenção aos valores referentes aos índices de 92%, para o bairro do Ano Bom, 20%, vocês estão vendo lá. E no complemento da tabela, olha, no Ano Bom, de 80% para, eu não estou enxergando aqui, para a instância. Então, todos eles estão abaixo do previsto. A tabela 18 deixa isso com clareza. Os slides seguintes apresentam uma outra tabela, sim. Bem lembrado. Comi bola aqui ao dizer, né? Nós estamos falando de 80% de economias ligadas ao sistema. Tratamento de esgoto, na verdade, é 0. Então é evidente o descumprimento do que está previsto no contrato. Muito bem, passando à tabela 35, nos slides 25 e 26, nós vamos ver o quê? Vou resumir para os senhores, né? É o Plano Municipal de Saneamento Básico, apresentando alguns programas, projetos e ações que, se cumpridos, vão nos auxiliar a um médio prazo, lá em 2025, 2026, né, conseguir chegar naquilo que é previsto no contrato. Então, por exemplo, o que é o PGO 08? É o Programa Proligação. Ele incentiva e facilita o acesso da população de baixa renda ao sistema de esgotamento sanitário através de incentivo técnico e financeiro. Qual que é o resultado esperado? Universalizar o serviço de coleta de esgoto e obter melhoria de qualidade ambiental e saúde pública. Quem é o responsável por isso? O primeiro responsável é a Prefeitura, porque ela concede a Copasa para que a Copasa execute. Mas ela a primeira responsável. E assim por diante, eu não vou aqui tomar o tempo com todos os programas, né? Nós temos o PG08, Proligação, o PG09, Saneamento Rural, PG10, Cadastro Georreferenciado da Rede,
O PG 11, na sequência. Melhorias no sistema de tratamento e esgotamento sanitário. E o PG 12, destinação correta dos lodos dos sistemas de tratamento de efluentes. Esses programas de 8 a 12 têm a ver com o esgotamento sanitário, que são foco da nossa CPI. Tem vários outros. Antes do 8, aí, de 1 a 7, e depois do 12 tem 13, até não lembro de cabeça o número total de projetos, de programas, né? Mas são vários programas previstos dentro do nosso Plano Municipal de Saneamento. Ah lá, são 24 programas. Estou vendo aqui na tabela completa. Essa tabela do slide 27, eu tenho ela completa aqui. Então, ela mostra que são 24 programas no total. Os que nos interessam com prioridade, né, são PG 8 até o 12. E aqui eu coloquei essa tabela, que é a tabela 41, fechando já o assunto, só para evidenciar que a maioria dos programas ligados ao sistema de esgotamento sanitário tem grau de prioridade alta. Nós estamos falando de esgotamento sanitário, saúde pública. Então, o Plano Municipal de Saneamento dá muita importância para isso. E coloca como prioridade alta para todos esses programas. Dentro dos outros programas, nós vamos ver vários outros com prioridade baixa, média, né, os programas de 1 até 7, de 13 até 24, tem vários com prioridade média e baixa. Mas aqui, se tratando de esgotamento sanitário, a prioridade de implantação dos programas é todas alta. Então, aqui nós estamos reforçando a necessidade desse plano de saneamento ser aprovado o mais rápido possível. As considerações finais do resumo executivo do Plano Municipal de Saneamento, eu vou só pensar alguns detalhezinhos aqui. Vai falar do bairro No Bom, que não possui ET, vai falar da comunidade de Estância, que tem diversos problemas com relação ao tratamento de esgoto, vai falar ainda da comunidade de Estância, que as ETs existentes apresentam um problema de emissão de gás sulfídrico devido a dificuldades operacionais e, por isso, estão desativadas atualmente. Então, o plano de saneamento dá todo esse panorama do município. Fala do bairro Gerivá, que existe atualmente uma rede de pequena extensão e nenhum tratamento do esgoto. Estou só pensando alguns detalhezinhos. Prevê-se a necessidade de investimento na instalação de sistemas de tratamento de esgoto no bairro Ano Bom, Distrito Lourenço Velho, Comunidade de Estância. Nestes mesmos bairros, a expansão da rede coletora é prevista no plano. Estou pulando alguns aqui. A expansão da rede e a ligação de novos pontos de maneira a acompanhar o crescimento populacional. Tudo isso é citado no Plano Municipal de Saneamento. As prioridades dos programas, como a gente já viu ali. Dessa maneira, conforme informações coletadas e contidas nas tabelas do próprio Plano Municipal, a ser implantado no município de Itajubá, ficou demonstrada a importância desse instrumento que servirá de norte para o verdadeiro planejamento no que se refere ao saneamento básico. Em detida análise ao Plano Municipal de Saneamento, fica evidente a importância e a responsabilidade do Poder Executivo na fiscalização direta e da Copasa na prestação de serviço. Estou resumindo aqui alguns pontos do relatório, ok? Por fim, vale destacar o material encaminhado à comissão pelo autor do requerimento. Eu não vou falar porque é muita coisa, mas o vereador Marcelo Kraus nos deu como munição, além do requerimento 119, né, que culminou na criação da comissão, na segunda reunião, né? Na segunda reunião, o vereador Marcelo Kraus esteve aqui e nos forneceu vários documentos. Apesar de ser um estudo, o que ele forneceu era um estudo de 2013. Apesar de ser 2013, aponta diversas localidades do município com despejo de efluentes realizados diretamente nos ribeirões. Eu vou só falar os bairros aqui só, tá? A gente tem aqui um resumo em cada bairro, mas eu vou falar só os bairros. Anhumas, Boa Vista, Vila Isabel, no centro, na Capituba, Piedade, Moquém, Jardim das Colinas, Cantagalo, Santa Rosa, Varginha, Avenida, Boa Vista, Novo Horizonte, e por aí vai. Então, é um relato pormenorizado que nos foi fornecido, embora seja de 2013, está listando. É só, com boa vontade, constatar se em algum desses aqui foi resolvido. Se não foi, nós temos um grande universo de bairros já relatados em relatórios anteriores que merecem atenção. Muito bem. Chegamos no item final do relatório, que são as conclusões. Conclusões nós dividimos em 6 tópicos.
panorama geral para os senhores. Primeiro tópico, contrato de concessão. Segundo tópico, falar um pouco sobre as tarifas. Terceiro tópico, sobre os danos ambientais. Quarto, plano municipal de saneamento. Quinto, falar um pouco sobre o contrato-programa. E o sexto e último item das conclusões, os encaminhamentos. Eu vou voltar agora e vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Peço a paciência dos senhores, peço licença para tomar um golinho d'água. Muito bem, voltamos então para a conclusão. Eu vou falar alguns pontos aqui, obviamente não vou ler a conclusão toda. Falando do contrato de concessão, que é o primeiro item. Mesmo considerando a existência dessa relação contratual entre as partes, já há algum tempo, 2004 foi o último contrato, mas nós já tínhamos antes. E a realização de diversas obras de expansão e aperfeiçoamento por parte da concessionária. Mesmo considerando isso, ficou demonstrado que atualmente a prestação de serviços contém falhas e o próprio contrato não está sendo executado em sua integralidade. E aí a gente começa a elencar algumas falhas. Falhas que já foram explicitadas no corpo do relatório, mas nós trazemos à tona novamente aqui na conclusão do relatório. Primeiro, não existe clareza nas cláusulas, previsão direta, clara de direitos e obrigações, de forma que beneficia apenas a concessionária em seus direitos. Então isso fica evidente na análise do contrato. Existe falha na execução contratual, acompanhada também de nítida omissão por parte do Poder Executivo, e aqui nós estamos falando claramente isso, na cobrança daquilo que está estabelecido no contrato. Nas sedes rurais, a prestação de serviço é realizada de forma precária e ineficiente, embora previsto no contrato. Não existe ou não ocorreu qualquer obra ou extensão por parte da empresa desde a vigência do atual contrato, 2004. Nos bairros Cachoeira, Cachoeirinha e Ano Bom, ficou constatado que o serviço de coleta e tratamento de esgoto é praticamente inexistente, embora previsto no contrato. No Ano Bom, relembrando, Polícia Ambiental, boletim de ocorrência, a visita culminou nisso. Por quê? Por flagrante de dano ambiental pela falta de coleta de esgoto na localidade. Outro ponto, as obras e extensões realizadas não foram suficientes para atendimento do percentual de 95%, está lá na cláusula 2ª do contrato. E por aí vai, o planejamento não foi suficiente para suportar a demanda exigida pelos usuários, e era a obrigação da Copasa. O contrato, embora incipiente, tinha a chamada para essa responsabilidade. Muito bem. Eu vou ler agora o finalzinho desse tópico. Conclusão, item 1, tratando do contrato de concessão. Queria que os senhores prestassem minha atenção. Essa comissão aponta duas possibilidades para o caso. Primeiro, considerando a importância e necessidade da prestação de serviço em tela, que exista um acordo amigável entre a Prefeitura Municipal de Itajubá e a Copasa, com a urgência que o caso exige, para a necessária alteração contratual, com previsão clara e inequívoca de todos os direitos e obrigações entre as partes contratadas e em relação aos usuários, instrumentalizado através de um novo contrato-programa, com consequente planejamento de uma ação conjunta referente a todos os problemas existentes no município relacionados à coleta e tratamento de esgoto. Então, a primeira opção que nós damos é essa. Uma conversa amigável e urgente para que seja feito um novo contrato-programa. Se isso não for feito, a segunda tem que ser feita. Caso não ocorra uma ação urgente, conforme sugerida na possibilidade anterior, considerando a inobservância, quebra contratual no decorrer do tempo, que o município de Itajubá rescinda o vigente contrato com a Copasa, realizando um novo processo licitatório para a nova contratação da prestação de serviço, prevendo um correto planejamento e as consequentes exigências necessárias para satisfazer as reais necessidades do município, sempre pautado no Plano Municipal de Saneamento, que vai ser aprovado no futuro próximo. Então, essa é a conclusão do nosso item 1. Item 2, em relação às tarifas. Apesar de toda a questão das tarifas ser assunto de competência da ARSAI, nós já reconhecemos isso no relatório, nós falamos de cobrança de tarifas
indevidas. E temos o exemplo palpável do Reborjão. Então, nós reconhecemos aqui, também na conclusão, retomamos a conversa para dizer que é necessária atenção urgente e rápida em relação a isso. Qual que é, então, a recomendação da CPI da Copasa através do relatório? Neste caso, a CPI da Copasa sugere a imediata suspensão da cobrança tarifária em todo o município de Itajubá, até que seja realizado detido estudo sobre os pontos de despejos irregulares, ocorra a aprovação no Plano Municipal de Saneamento e a conversão da atual relação para um novo contrato-programa. Porque se isso está acontecendo no bairro Reborjão, está acontecendo em outro bairro. Certamente está acontecendo em outro bairro. De não haver tratamento, mas haver a cobrança. Então essa é a nossa cobrança, que seja feito imediato, a suspensão da tarifa. E aí a pressa vai ser grande. Aí a pressa vai ser grande. Para sentar, planilhar, traçar ações, cumprir o que está no Plano Municipal de Saneamento. Porque uma vez pesando no bolso, aí a coisa anda. Essa é a nossa cobrança. O terceiro item, danos ambientais. Necessário também a realização de estudos sobre os pontos de despejo de efluentes, nos rios, ribeirões, nas várzeas, problema que vem causando poluição ambiental em todo o território do município. No caso do Ano Bom, nós já relatamos, foi detectado. E aí aqui eu coloco, mais uma vez eu agradeço a presença do nosso amigo, Wagner Machado. Eu coloco o exemplo que o Wagner Machado acompanha de perto, no bairro dele. Além do caso Ano Bom que essa comissão pôde acompanhar, há vários outros exemplos no município, evidentes para o cidadão. Para qualquer um de nós e para o cidadão. E aí eu coloco, de igual modo, há outros pontos diversos de despejo de esgoto in natura, que muito provavelmente redundam em grande dano ambiental. O tópico aqui é isso, dano ambiental. Um exemplo bastante conhecido da população é o chamado Valetão da Vila Rubens. É apenas um exemplo horrível, né? Quando se fala em Valetão da Vila Rubens, todo mundo já tapa as narinas, não é assim? O Valetão da Vila Rubens, que é lá no prolongamento da rua Evaristo de Barros Filho. Apenas um exemplo, mas que, na verdade, trata da realidade do município. Em vários outros locais, vários outros pontos do município, nós vemos algo semelhante. Sob a ótica da CPI da Copasa, essa é uma responsabilidade tanto do poder concedente, como da concessionária responsável, que deverão agir de forma conjunta para a solução rápida e definitiva, supervisionada pelo Ministério Público, se for o caso. Uma cópia desse documento vai para o Ministério Público. E aqui que eu falo, eu já adiantei, né? Mas aqui é o ponto onde eu falo da comunicação externa 385 da Copasa, onde eles trazem aquela planilha. A Copasa apresentou para a gente essa planilha, evidenciando as residências que possuem ligação de água, mais coleta, e as que possuem apenas ligação de água. E traz o motivo de não haver tratamento de esgoto. É uma das colunas. Alguns motivos. Uso de fossa, a rede abaixo do nível da rua, lançamento no rio, valeta ou várzea. São alguns dos motivos. E aí, o que nós colocamos no relatório? Chama a atenção o fato de várias residências, identificadas pelo endereço, número de matrícula, lançarem o esgoto no rio, na valeta ou na várzea, pus entre aspas aqui, opção do usuário, é assim que está lá. E outros, por não haver rede. E mesmo com o conhecimento da Copasa e do poder público executivo, os problemas dessa ordem se perpetuam por anos ou décadas. Então, o relatório chama atenção para isso. Já existe um mapeamento. E por que não são tomadas ações? Então, esse é o questionamento na nossa conclusão, item 3. Item 4, Plano Municipal de Saneamento. Bom, aqui eu vou reprisar alguns pontos que nós falamos lá no Plano Municipal de Saneamento, falando da importância desse plano, a importância desse diagnóstico que o plano traz, a importância do plano de ação que o plano fornece, e a gente finaliza assim, ó.
A comissão reconhece a importância do instrumento para o desenvolvimento local, assumindo desde já, então, todos nós aí, como assinarmos esse relatório, nós estamos assumindo isso aqui, acho que é bom a gente levar isso para os demais colegas, né? Esse compromisso. Assumindo desde já posicionamento colaborativo para regular a tramitação do mesmo, procurando agilizar dentro do processo a sua aprovação em caráter prioritário. Esse plano de saneamento tem que ter prioridade para aprovação nessa casa. Item 5, contrato-programa. Nós falamos da necessidade de uma nova relação contratual entre a Copasa e o município. Contrato-programa prevendo de forma mais abrangente o objeto do serviço a ser prestado. O relatório diz que, por força da Lei 11.445, o contrato-programa atualmente é já o instrumento utilizado pelos municípios mineiros para pactuar essas relações do município com as companhias de saneamento. Nesse contrato, é possível apresentar de forma clara os direitos, deveres, obrigações entre as partes, inclusive evidenciando a participação do usuário e da ARSAI, no caso. Então, para a comissão, esse novo instrumento é extremamente necessário e urgente, como nós deixamos claro no item 1. O item 1 e o item 5 têm ligação, correto? Terminando, o 6º ponto da nossa conclusão trata dos encaminhamentos. A proposta é que se encaminhe a esses 4. Ao chefe do Poder Executivo, para que pratique atos pertinentes à sua competência, com o objetivo de apurar a quebra de contrato, que está amplamente, minuciosamente apresentado no nosso relatório, a quebra do contrato, e procure estabelecer com urgência um novo contrato-programa, ou mesmo que procure realizar um novo processo licitatório para o objeto ora discutido. Então, ao chefe do Poder Executivo. 2º, ao Ministério Público, para que adote todas as medidas judiciais e extrajudiciais que julgar pertinentes, a fim de apurar possíveis irregularidades na execução do contrato, além de possíveis danos ambientais, pelo descarte de efluentes, e por aí vai. A agência reguladora, a ARSAI, para conhecimento e providências cabíveis, e, por fim, a própria Copasa, sua sede local, gerência regional e presidência, informando os fatos e crimes apurados para conhecimento e medidas necessárias sobre o assunto e a realidade local no que se refere ao serviço prestado no município. O último slide aí está pequenininho, mas é só uma lista dos anexos que vão ao relatório, né? Os anexos são relatórios de tudo que foi anexado ao processo, né? Do requerimento, enfim, as portarias, as atas de reuniões, as visitas, as fotos complementares, culminando lá nos comunicados da Copasa, né? O último comunicado é aquele que eu citei agora há pouco, da tabela, né? Por aí vai. Então, colegas, espero não ter cansado muito vocês, mas era necessário, né? Era necessário apresentar, item por item, tentei, obviamente, escolher aquilo que merecia mais atenção nossa, ao invés de fazer a leitura de ponto a ponto. Esse é o relatório. Passo a palavra novamente ao presidente, para a discussão e tudo mais. Obrigado, relator. Quero deixar aqui meus cumprimentos, os meus parabéns pela objetividade do trabalho apresentado. Definitivamente um trabalho muito claro. Sei que teve com grande apoio aí do Dr. Gustavo, mas fico feliz e seguro, né, da decisão que essa comissão vai tomar em razão do belo trabalho apresentado. Eu vou colocar o relatório em discussão, em razão do avançar da hora. Eu vou pedir para que cada componente da comissão possa fazer uso da palavra, aqueles que quiserem, né, para discutir sobre o relatório apresentado. Vamos estabelecer um tempo de 5 minutos para cada um, e depois eu coloco o relatório em votação. Tudo bem? Então, o relatório está em discussão. Vereador Wilson, fique à vontade. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor Gustavo. Boa tarde, Cacilda. Boa tarde, novos colegas. Eu tenho que dizer a vocês que o trabalho foi fantástico, foi trabalhoso. Quero agradecer o belo a apresentação do relator, que nos explicou e expressou muito bem, né, a gravidade que se encontra essas taxas de esgoto, né?
de isso, que pode, que não pode, que essas coisas ilícitas que estão acontecendo, a céu aberto. Quero agradecer um belo trabalho, estou assim, encantado de ver mesmo a formalidade que você apresentou. E isso, em nome do povo, é que eu estou agradecendo, porque estou representando eles aqui, né? A gente está vendo que como acabou a vontade da nossa equipe toda, de cada um deles, o Vladimir, do Tenente, né? Tenente Melo, né? De todos, Jorjão, que participou da CPI. Então, estou encantado com um belo trabalho e quero avisar a todos que a gente está aí batalhando com a conclusão e tomar as medidas cabíveis, né? Trazendo resultados assim, melhor, então, para a população de Itajubá. Obrigado, Wilson. Vereador Wilson, alguém? Vereador Jorge. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a Cacilda, o Gustavo. Então, pelo que foi apresentado, 2 itens que a gente apresentou aqui nessa proposta, vem contemplar até a questão da responsabilidade do prefeito e da Copasa. O executivo também, a responsabilidade dos dois são grande, meio a meio. O vereador Molina colocou aqueles bairros que não foram feitos ainda, porque tem que ter o termo aditivo para que possa a Copasa realizar aquele trabalho, porque não está dentro do contrato, se nem o contrato está cumprindo, mas tem que ser incluída os demais nele, né? A questão da tabela 41, na discussão que nós vamos ter, a gente vai tentar buscar uma solução melhor, que não está batendo bem. Em torno do processo feito, um trabalho do vereador Molina e o doutor Gustavo, está muito bom, mas sempre não deixar de contribuir essa proposta que eu fui no relatório final para ser acrescentado. Alguns tempos que ele apresentou ali, então isso aqui vai ajudar muito para contribuir. E dá parabéns a toda a comissão, né? O trabalho árduo todo, a participação de todos. E espero que a plenária possa aprovar depois. Tem que a plenária aprovar, Gustavo? Ou aqui só, né? Beleza, desculpa. Obrigado, vereador Jorge. Vereador Vladimir, gostaria? Também quero parabenizar a toda a equipe, né? A apresentação aí do vereador Molina, relator. Acho que não faltou nada. Tudo que a gente estudou, tudo que a gente pesquisou, foi atrás e está tudo documentado. Na minha maneira de pensar, acho que depois de tudo isso, depois de todo esse estudo, acho que a única forma de solucionar o problema nosso em Itajubá, no nosso município, seria uma quebra de contrato, envolvendo aí, como o vereador Molina já relatou, um novo tipo de contrato, talvez uma nova licitação, para que as coisas fluam e realmente a comunidade seja melhor atendida. Muita coisa ficou encoberta aí por esses anos, né, como a gente já relatou, desde 2006, que as pessoas estão sofrendo aí as consequências do que não foi terminado pela Copasa. Talvez agora a Copasa sinta mais à vontade aí para terminar os seus trabalhos e diminuir aí o sofrimento das pessoas que continuam aí, principalmente nesses 3 bairros que a gente também relacionou aqui, em nome de toda a área rural, de todos os bairros de Itajubá. O caso do Anubom, Juru, Anubom, Cachoeira e Cachoeirinha, onde é um absurdo que vem acontecendo, né? Desde 2006, eles estão ali sem saber, né? Agora que a gente esclareceu para eles que eles tinham totais condições, total direito de ter exigido da Copasa, passar esses 12 anos sofrendo lá com a falta de esgoto, com essa falta de compromisso da Copasa com esses bairros, com a nossa cidade. Acho que o mais certo seria, sim, uma nova licitação, um novo modelo de contrato, começar aí tudo do zero para que isso não se estenda por mais tempo ainda, né? Acho que o Ministério Público, através da documentação, deveria, sim, nos ajudar a tomar um novo caminho, um novo rumo, em relação ao atendimento da Copasa em nossa cidade. Eu fico contente de poder ter participado dessa equipe
que desenvolveu um trabalho maravilhoso, né? A gente não mediu esforços, não mediu tempo, estivemos à disposição da comunidade, do município de Itajubá, toda hora que nós fomos chamados. A população também agradece, a gente sabe de muita gente aí que está reconhecendo o nosso trabalho. Então, a todos os membros da nossa equipe, a gente vai ficar mais contente ainda se realmente esses problemas todos forem solucionados em breve, né? Então, agradeço a todos e agradeço a população que nos recebeu tão bem nesses trabalhos, nas visitas que nós fizemos. Obrigado, vereador Vladimir. Bom, feitas as considerações, coloco nesse momento e nesta última reunião o relatório apresentado pelo vereador Molina para a votação dos membros da CPI da Copasa. Aqueles que aprovam o relatório apresentado, permaneçam como estão. Relatório aprovado por unanimidade dos membros da Comissão Parlamentar de Inquéritos da Copasa de Itajubá. Com esta votação e essa decisão, eu declaro encerrados os trabalhos dessa CPI, reforçando aqui o meu agradecimento a cada um dos colegas que estão presentes, vereador Jorge, pela sua dedicação e vontade de sempre colocar à frente a importância da zona rural, tão pouco representada no atual contrato. Colega vereador Wilson, de forma sempre presente, trazendo aqui a vontade da população, o interesse de fazer cumprir a vontade e os anseios da nossa comunidade. Ao nosso relator, vereador Molina, pela disciplina, pela dedicação, pela objetividade apresentada no trabalho. Ao doutor Gustavo, pela presteza e orientação jurídica que garantiu que esses trabalhos fossem conduzidos de maneira legal. A Cacilda, e em nome dela agradeço a todos os integrantes da casa pelo apoio e pelo suporte técnico que nos foi oferecido durante os trabalhos ao longo desses meses que estivemos aqui. E pedir agora, para que os nossos colegas tenham conhecimento, esse relatório será encaminhado ao presidente da casa, para que ele encaminhe, aprovado por nós, as entidades citadas pelo nosso relator. Peço à Copasa e à Arsai para que cumpram o dever de casa. Peço ao nosso Ministério Público que nos surpreenda e não repita o resultado das outras 100 cidades que fizeram CPI semelhante a nós, que não seja demorada a resposta, porque a nossa cidade precisa de resposta rápida em relação a esse problema que vem se arrastando desde tantos anos. Eu ia falar 2004, porque é o contrato que está em objeto, mas é bem antes disso. E ao nosso prefeito Rodrigo Rieira, eu peço a ele a coragem que lhe é característica e que conheço de seu trabalho, para que faça cumprir a sua obrigação como representante legal da população de Itajubá, que ele tem diante deste relatório, neste momento, em razão do trabalho nosso, que somos seus fiscais, a oportunidade de livrar Itajubá dessas correntes que nos amarra como reféns de um contrato injusto, de um contrato que não prevê o interesse público, de um serviço mal prestado, não pelos funcionários da Copasa, que são tão vítimas quanto a população, mas de uma instituição que não tem a sensibilidade necessária para prestar um serviço de qualidade em nossa cidade. Ao prefeito Rodrigo Rieira, sabedoria e coragem para que tome as decisões recomendadas por esta comissão fiscal do seu trabalho. É isso que peço como presidente desta comissão. Mais uma vez agradeço a todos, os meus colegas que aqui estiveram junto conosco, não só os 5, mas sabemos que os outros 12 vereadores também contribuíram, cada um à sua maneira. Gustavo, você não estava aqui, o nosso agradecimento a você e a toda a sua equipe. E, tendo o relatório aprovado, declaro, portanto, encerrados os trabalhos desta comissão. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos. Uma boa tarde a todos.